Você sabe qual é a oração mais difícil de fazer? Exatamente essa é a pergunta. Qual é a oração mais difícil de se fazer? Antes de eu falar para você, deixa eu dizer que essa oração ela é fundamental para definir o seu presente e o seu futuro. Como vai ser a sua história, de que modo Deus vai agir e cumprir os planos dele em sua vida. Essa oração ela foi ensinada pelo Senhor Jesus e muitas pessoas têm receio de fazê-la, outras pessoas têm medo, a grande maioria tem receio. Por quê? Porque quando você faz essa oração, você está dando autonomia para Deus agir na sua vida. Agora eu vou dizer para você, daqui a pouquinho, por que ela é tão difícil. Antes, eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Veja só. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Então, não é a oração do Pai Nosso que é a mais difícil de fazer. É um trecho dessa oração. E o trecho é este: seja feita a tua vontade. Quando você diz para Deus, seja feita a tua vontade, você está dando autonomia para Deus cumprir na sua vida, não a sua vontade, mas a vontade dele. Por isso que essa é a oração mais difícil de fazer. Você dizer: Deus, faça-se a sua vontade em minha vida. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, um rapaz está interessado em uma moça ou vice-versa. O rapaz começa a orar pela moça. E geralmente a oração é assim: Deus, eu determino que ela é minha bênção e nada vai impedir. Quando ele deveria orar: Deus, faça-se a sua vontade. O difícil é, se a vontade de Deus não for a minha, eu quero ela para mim, eu quero esse moço para mim, se não for o querer de Deus. Por isso que essa oração é tão difícil. A pessoa deseja viajar ou mudar de endereço para outra cidade, para outro país até mesmo. É o desejo dela. Ela diz: Deus, se for a tua vontade, mas se não for a de Deus. Por isso que é tão difícil. Seja feita a sua vontade. Mas Jesus nos ensinou isso. Ele praticou essa oração. Maria, a mãe de Jesus, também fez essa oração. E outros mais. É difícil, mas fizeram. Por exemplo, Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, ele anunciou o nascimento do Filho de Deus no ventre dela. E Maria perguntou: mas como vai se dar isso se eu ainda sou virgem? O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Mas não seria fácil. Imagina que Maria, ela carregou aquele Filho de Deus no ventre. E quantas pessoas não acreditaram? Quem que iria acreditar nessa história? Difamaram, caluniaram. Maria passou por tantas situações complicadas, mas ela aceitou a vontade de Deus. Quando o anjo Gabriel anunciou como seria, ela se prostrou e disse: faça-se na tua serva a tua vontade. Custou muito caro para Maria, mas ela nada mais, nada menos estava carregando no seu ventre o Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Isso também aconteceu com Jesus. Lá no Getsemane, ele, prevendo as dores e agonias que ele iria passar na cruz do Calvário, ele disse a Deus: se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Bom, Deus fez a vontade dele. Jesus foi crucificado, sangrou, o corpo foi cortado, ossos desconjuntados, mas olha a conquista que ele teve. Ele simplesmente se tornou o Salvador da humanidade, aquele que tem um nome sobre todos os nomes, todo joelho se dobrará. Mas lá atrás, ele teve que se submeter à vontade de Deus. Jeremias, quando Deus o chamou, ele disse: eu sou como uma criança, eu não sei falar. Jeremias estava querendo negar o chamado de Deus para a sua vida. E Deus disse: não digas que tu é uma criança, porque antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei. Jeremias não teve outra saída. Ele decidiu que Deus deveria cumprir em sua vida a vontade dele, ainda que isso lhe custasse. Então essa realmente é a oração mais difícil de se fazer. Muitas pessoas não querem se submeter completa e inteiramente à vontade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
A vontade de Deus é a melhor. Ainda que ela pareça estranha para você, ainda que os planos, o caminho, ou a decisão que você tem que tomar seja muito difícil e estranha, mas que prevaleça na sua vida a vontade de Deus. Faça essa oração diante dele. Cumpra-se na minha vida a tua vontade e não a minha. Porque de repente a dor que você sente aqui hoje, lá na frente, será a glória que você vai receber. Essa é a oração mais difícil de fazer, mas essa é a oração que vai definir o teu presente e vai fazer você ter muitas conquistas e realizações da parte de Deus em seu futuro. Então eu convido você a fazer essa oração por sua vida, por seus planos, por seus projetos, por sua família e pelo seu futuro. Deus, seja feita a sua vontade. Você não vai ver uma pessoa sequer, nos tempos bíblicos e também nos dias atuais, que se submete à vontade de Deus e que é decepcionada. Jamais. Todas as pessoas que elas se submeteram e têm se submetido à vontade de Deus, elas têm experimentado glórias incomparáveis em sua vida. Então, em nome de Jesus, eu convido você a ser esse tipo de pessoa que faz a oração mais difícil de fazer. Seja feita a sua vontade. Eu termino dizendo para você que a vontade de Deus para a sua vida é a melhor. Deus continue te abençoando.